O voo 203 da Avianca foi um voo operado pela companhia aérea Avianca numa aeronave Boeing 727 e que foi destruído por uma bomba sobre a Colômbia no dia 27 de novembro de 1989. O voo iria de Bogotá, capital Colômbia, a Cali. O avião estava no ar 5 minutos quando um artefato explosivo foi detonado a bordo, provocando a ignição de vapores num tanque de combustível vazio. A explosão rasgou a aeronave ao meio. Todas as 107 pessoas a bordo foram mortas. Os restos do avião, ao cair no solo, ainda mataram 3 pessoas. A explosão da bomba no voo 203 foi o pior ataque criminoso em muitas décadas de violência na Colômbia. O ataque terrorista foi articulado por Pablo Escobar, principal líder do cartel de Medellín, e o mesmo assumiu a responsabilidade pelo ato, dizendo que o alvo era César Gaviria, o então candidato a presidente líder nas pesquisas, embora ele não estivesse no voo. Dandeny Munoz Mosquera, o chefe assassino do cartel de Medellín, foi sentenciado pela Corte Distrital dos Estados Unidos a uma pena de detenção que chegava ao período de 10 vidas consecutivas. Essa é a história que sempre foi tida como a história correta sobre a queda do voo da Avianca 203 na Colômbia. Essa história é replicada, por exemplo, pela série do Netflix Narcos, que fala sobre a vida do narcotraficante Pablo Escobar. Ela é retratada em vários livros, ela é retratada em várias reportagens e ela é a versão oficial e inquestionável. Ou melhor, ela era. Bom, dia 29 de novembro de 2016, 4 da manhã, estava preparando para entrar no ar ao vivo para fazer o plantão sobre a queda do avião da Chapecoense, lá na Colômbia. E para buscar mais informações sobre o tema, que ainda estavam chegando muito devagar no Brasil, eu fui atrás dos meios de mídia da Colômbia. E um dos jornais que eu abri foi o El Espectador, que é o maior jornal da Colômbia. Quando eu abri o El Espectador, eu vi uma manchete gigantesca. Ainda não havia o anúncio sobre o avião da Chapecoense, mas era uma manchete sobre a queda de um avião. E a manchete era exatamente essa: Voo 203 da Avianca, a história que nunca nos contaram. Eu fiquei muito curioso. Tava na tensão do negócio da Chapecoense, que eu fiquei extremamente chocado. Abri a reportagem, vi rapidamente do que era, fiquei bem impressionado, porque pra mim quem derrubou esse avião sempre foi o Pablo Escobar e isso é inquestionável. Bom, fechei a reportagem, continuei indo atrás da notícia da Chapecoense e anotei no meu bloco de notas pra ler sobre isso depois. Fui me deparar com essa notícia agora, essa semana, e fui atrás dela em vários meios de mídia português e não encontrei nenhum. A primeira coisa que me veio na cabeça foi: deve ser um jornal ruim, um jornal que deu essa notícia sem ter muita base, um jornal que não deve ser confiável, que deve ter interesses por trás disso. Então comecei a pesquisar ferrenhamente sobre o jornal, e não foi o que eu encontrei. É um dos principais jornais da Colômbia, é um jornal extremamente respeitado, aparentemente é mais confiável inclusive do que os jornais que a gente tem como de maior circulação no Brasil, como Estadão, Folha e tudo mais. É um jornal com respeito mundial, todos os grandes meios de mídia respeitam ele, é colocado ao lado do New York Times, é extremamente respeitado. Foi uma pesquisa de investigação minuciosa que o jornal fez para chegar à seguinte conclusão: muito possivelmente essa história não é verdadeira, muito possivelmente esse avião caiu por problemas técnicos. E eu vou explicar por que para vocês. Eu quero frisar primeiro de tudo, eu não estou dizendo que o jornal está completamente certo, e nem eles dizem que com certeza foi isso que aconteceu. Mas eles deixam bem claro uma coisa: você tem motivos o suficiente para suspeitar dessa versão oficial, e motivos o suficiente para sempre colocar essa outra versão junto à oficial, frisando que você não tem provas o suficiente para garantir que quem derrubou esse avião foi Pablo Escobar e que esse avião caiu por causa de um atentado. Então eu peço que vocês assistam o especial inteiro antes de comentar qualquer coisa. Obviamente, não vamos levar como uma verdade absoluta, mas o jornal fez um trabalho sério de investigação, ele é um jornal sério, isso deveria vir acompanhado da versão oficial. Tanto que o nome da reportagem é a história que nunca nos contaram. Ela está sendo contada e não necessariamente é uma versão mais importante do que a versão que a gente tem hoje como oficial. Então vamos lá, voo 203 da Avianca, a história que nunca nos contaram. Primeira vez traduzido para o português, não encontrei essa notícia em nenhum jornal brasileiro, em nenhum blog brasileiro, nenhum jornal se deu o trabalho de traduzir essa notícia, por isso no começo eu suspeitei tanto. Depois eu fui ver e realmente parece que foi uma distração dos jornais brasileiros. Até por essa série de reportagens, ela foi entregue em 8 edições, bem na época do acidente da Chapecoense. Então é compreensível que não tenha tido tanto destaque, a mídia estava muito focada naquilo na época. Vamos lá ao nosso especial para vocês entenderem um pouco melhor esse caso.
31 minutos antes da explosão do avião da Avianca, um Boeing 727-100, onde estavam 101 pessoas e que partia da cidade de Bogotá com direção à cidade de Cali, estava ocorrendo o processo de embarque desse avião. O tempo estava bem aberto, o piloto era extremamente experiente, ele recebeu o guia de manutenção da aeronave, constatou que estava tudo certo e decidiu autorizar a partida do avião. O avião ele ia decolar às 7h13 da manhã e ele ia cair 4 minutos depois, às 7h17. Como foi uma tragédia de magnitude muito grande, o Departamento Administrativo de Aviação Civil da Colômbia pediu ajuda do governo dos Estados Unidos para averiguar o que aconteceu. Todo mundo estava muito assustado, eles não tinham tecnologia e nem mão de obra para solucionar o problema na velocidade que ele deveria ser solucionado. Em menos de 48 horas, investigadores da National Transportation Safety Board Federal Administration, do FBI e técnicos da Boeing e da empresa produtora dos motores já estavam em Bogotá para investigar o caso. Os rumores de um atentado terrorista, então, já começavam a circular. Um homem logo deu uma entrevista para a Rádio Caracol falando dessa possibilidade de ter ocorrido um atentado terrorista que teria sido ordenado pelo Los Straditables, que era um grupo ligado ao cartel de Mali, liderado pelo narcotraficante famoso Pablo Emílio Escobar. Não era nem um pouco estranho a culpa desse acidente ter recaído sobre o cartel de drogas de Medellín. O cartel estava travando uma grande guerra contra o Estado e a sociedade e já tinha promovido vários atentados naquele mesmo ano. Em 4 de julho, um carro-bomba com 100 quilos de dinamite explodiu. A intenção era matar o coronel de polícia Valdemar Franklin Quintero, mas o carro explodiu no momento errado por engano e, na verdade, quem ele matou foi o governador da Antioquia, Antônio Rodan Betancourt. Em 18 de agosto, o coronel foi efetivamente assassinado durante a manhã. E na mesma noite, um candidato à presidência foi morto, o candidato Luiz Carlos Galán. Os conflitos eram tão intensos que já chegavam até o futebol. O futebol é muito forte na Colômbia, você já tinha partidas canceladas por causa dos conflitos. Ou seja, a população já começava a ficar extremamente revoltada com isso. E, obviamente, por isso, a culpa logo recaía sobre os cartéis. 1989 foi um dos anos mais violentos da história da Colômbia. Naquele dia de 27 de novembro, várias pessoas estavam se amultando, tanto no aeroporto de Bogotá, de onde partiu o avião, tanto no aeroporto de Cali, onde o avião ia pousar, para saber se tinha algum familiar entre as vítimas do acidente. O diretor de operação da Aeronáutica Civil da Colômbia disse que se tratava de um mistério, que eles não tinham mais informações, mas nas horas e nos dias seguintes do acidente, as peças do avião elas foram transportadas em caminhões para um hangar do aeroporto de Eldorado para remontar toda a aeronave e para poder assim fazer uma perícia para entender o que aconteceu exatamente com ela, por que ela veio a explodir no ar. Uma semana depois, em meio de várias especulações da imprensa, o chefe da Aeronáutica Civil ele convocou uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva, ele falou que foi confirmado que havia ocorrido um atentado terrorista e que esse atentado usou de uma bomba para derrubar o avião. Ele comentou que todas as especulações da imprensa estavam corretas, realmente foi um atentado. Um homem que por acaso tinha o mesmo nome do dono da companhia aérea Avianca, ele se chamava Júlio Santo Domingo, ele tinha comprado 2 passagens para aquele voo 2 dias antes. Ele compareceu à sala de embarque e não entrou no voo. Junto com ele tinha comprado também uma passagem para o Alberto Pietro. O Santo Domingo desistiu de embarcar poucos minutos antes do avião partir. E o Alberto Pietro embarcou mesmo assim. E ele seria um homem-bomba, mas um homem-bomba que não sabia que era um homem-bomba. Ele estaria numa missão suicida sem saber disso. Ele estaria com uma bomba escondida sem ter sido informado sobre isso. Segundo o chefe de operação da Aeronáutica Civil, o que aconteceu? O Santo Domingo tinha escalado uma missão para o Alberto Pietro. A missão era a seguinte: ele ia ter que gravar uma conversa que acontecia entre 2 homens na poltrona 14. Para isso, ele entregou uma maleta. O Santo Domingo tinha que ativar a gravação apertando um botão dessa maleta. Mas, na verdade, esse botão não acionava gravador nenhum. Esse botão ele acionava uma bomba que teria sido a bomba que levou o avião da Avianca a explodir naquele dia. Na mesma coletiva, o chefe de polícia ele comentou que entendia que esse tipo de ato ocorria em alguns países em que existia um ódio grande por causa de religião e etnias. E que nunca viu isso acontecer em nações latino-americanas, onde o grande problema é derivado de desigualdades sociais e econômicas. Bom, de acordo com essa versão da história, que foi replicada durante anos
por jornais, revistas, livros, programas de rádio e televisão, o artefato explosivo ele rompeu a parede da fuselagem do avião no trecho imediatamente adjacente à poltrona 15F, que é onde estaria esse homem-bomba. E também rompeu os tanques de combustível centrais e iniciou um grande incêndio a bordo. Uma segunda explosão depois foi causada por causa dos gases ultra quentes causadas por esse fogo. Bom, um mês depois do acidente, 4 provas levaram a aviação civil a encerrar as investigações sobre o caso e admitir um ataque terrorista. Bom, a primeira foi um pedaço do tanque central de combustível, em que o laboratório do FBI ele detectou lastros de Semtex, que é um explosivo fabricado na Tchecoslováquia, utilizado normalmente pelo exército irlandês. A segunda foi uma fração da fuselagem da aeronave, que era localizada na parte dianteira anterior, que correspondia à lateral da saída de emergência, que era do lado da poltrona 15F. Na poltrona 15F também você tinha sinais evidentes, essa era a terceira evidência, de impacto de partículas em altíssima velocidade, o que implicava, segundo a versão oficial, na utilização de um explosivo. As marcas de fumaça que foram detectadas no piso próximo a essa poltrona também detectariam a evidência de que teve um explosivo naquele local. A principal pista que captou a atenção dos investigadores, e muito interessante, é que você tinha lá 3 latas de cerveja naquela região onde o avião caiu, junto com os destroços. Essas 3 latas elas estavam lacradas ainda, só que elas estavam vazias por dentro. Isso leva a concluir o quê? Que aconteceu uma despressurização muito rápida da cabine e que ao detonar a bomba, com a abertura do buraco da fuselagem, o movimento instantâneo da pressão do ar que entrava provocou esse efeito nessas latas. Os detalhes desse plano para explodir esse avião, eles foram se completando conforme o passar do tempo. No começo você ainda tinha essas provas, mas ainda não tinha detalhes grandes. Algumas confissões na justiça também ajudaram a tapar esses buracos que você tinha na investigação. O Carlos Mário Alzate Urquijo, também conhecido como Arete, era um dos principais parceiros do narcotraficante Pablo Escobar. Ele assumiu a responsabilidade pelo atentado em 1994. Segundo ele, a operação ela foi ordenada pelo Escobar e foi planejada em várias reuniões entre o Escobar e outros narcotraficantes, inclusive alguns inimigos, já que era o interesse comum o atentado. A ideia do atentado é a seguinte, é matar o candidato a presidente na época, César Gaviria. Bom, esse candidato no final não embarcou nesse voo, então o atentado deu completamente errado. Mas a ideia era exatamente matar ele. Ele estaria nesse voo e os outros 100 passageiros teriam o azar de estar no mesmo voo que ele. A ideia era somente matar o pré-candidato a presidente. Mas um juiz de Nova York ele não se convenceu com a explicação do Arete. Então ele decidiu condenar um outro narcotraficante por vários delitos, inclusive pela morte dos norte-americanos que estavam dentro desse avião e também pelo planejamento do ataque, chamado Kika. Ele é um famoso delinquente de Medellín, muito próximo do Pablo Escobar, e ele foi condenado a 10 prisões perpétuas, o que obviamente é impossível, uma prisão perpétua já equivale à vida inteira, por causa de todos esses delitos. O fiscal Gustavo Grafe, da Colômbia, ele questionou a decisão do juiz e disse que ele estava equivocado em relacionar Kika com o atentado. O destino dos outros protagonistas da história oficial, não o Kika, por exemplo, foi um pouco diferente, também não foi muito bom. Bom, o presidente Virgílio Braco, que já estava com umas evidências de Alzheimer, ele era presidente nessa época, ele veio a morrer em maio de 97. O César Gaviria, que era o candidato a presidente, que era para ser morto nesse acidente, ele se elegeu presidente, impulsionado por uma política de justiça e também de prender os narcotraficantes e de uma tolerância zero com os narcotraficantes. Inclusive, ele condenou Pablo Escobar à prisão. Só que por causa de uma série de motivos políticos, que eu vou falar mais breve num especial sobre os cartéis colombianos aqui no canal, o Pablo Escobar pôde construir o seu próprio presídio. Ou seja, perfeito, né? Ele, obviamente, conseguiu fugir desse próprio presídio e mais tarde ele foi morto pelas forças especiais em uma aliança com a polícia e com alguns inimigos dele e com o governo. Pela essa aliança ele foi morto alvejado em cima do telhado de uma casa em Medellín. Depois que o César Gaviria encerrou seu mandato como presidente da Colômbia, ele virou vice-secretário da OEA, Organização dos Estados Americanos. Os familiares das vítimas, eles enfrentaram um duelo e criaram uma fundação para buscar justiça. Em 2009, o caso da explosão do avião da Avianca foi considerado como um caso de lesa humanidade. Bom, como vocês podem ver, a notícia aí parece, putz, é super verossímil, não tem nenhuma chance disso aí não ser verdade. Então você fica muito curioso para saber o restante da reportagem. E o que acontece é o seguinte, você tem um homem que é muito pouco recordado pelos colombianos, que é retratado nessa reportagem. Esse homem, ele é um agente do FBI, ele chama Richard Howin, e ele é peça-chave na investigação desse acidente. Ele era alto, tinha entrado na agência com 18 anos, e
a área dele na agência era exatamente a investigação de atentados terroristas. Anos antes do acidente, ele trabalhou em Porto Rico, investigando ações contra um grupo terrorista que atuava na ilha. No dia 29 de novembro, 2 dias depois do acidente, ele foi um dos homens que chegou dos Estados Unidos para ajudar a investigar esse caso do avião da Avianca. Ele foi no local dos destroços, conversou com as autoridades, embalou várias partes do avião e levou para os Estados Unidos para o laboratório do FBI da qual ele fazia parte. Ele concluiu rapidamente, sem receber boa parte das análises sobre as provas, de que foi um atentado e que foi uma explosão. Para ele era evidente todas as provas que eu comentei aqui, de resquícios de bomba pelo avião, a questão das latas de cerveja, e ele falou que com a experiência dele, essas conclusões à primeira vista que ele fez eram todas válidas, e as autoridades colombianas acreditaram muito nele. O FBI sempre foi muito respeitado. Mas o que não se sabia é que 6 anos mais tarde, esse mesmo homem ia ganhar um destaque por outro motivo. Ele se complicou num caso que colocou em dúvida todas as conclusões que ele já tinha feito. Em 95, ele se tornou a estrela de um grande escândalo envolvendo o FBI, que sacudiu completamente a reputação dos laboratórios do FBI, que era até então 100% respeitados. A unidade que ele pertencia foi acusada de má conduta e práticas inadequadas. A agência oficial de Inspeção Geral do Departamento de Justiça assumiu essa investigação. Após 18 anos de investigação, ele admitiu que tinha exagerado nas suas análises sobre o caso do avião da Avianca. Os peritos eles vasculharam sua vida e seu trabalho muito, e aí eles declararam exatamente isso. Ele não tinha experiência para ter realizado as deduções. Que as conclusões que ele tirou estavam abaixo da experiência que ele tinha para poder concluir isso. E aí se abriu uma grande rachadura nessa história oficial. Ela era perfeita, ela fazia total sentido, mas se abriu uma grande rachadura. Se ele se esquivou aí, era muito possível que houvessem vários outros erros nessa investigação. E aí começava a emergir uma outra história sobre a queda do avião da Avianca, e ela nunca foi revelada pela Colômbia, só em novembro do ano passado, por esse jornal. Bom, gente, então vamos a um resumo. Eu falei que isso indica que teriam outros furos nessa investigação, e realmente tem vários furos nessa investigação que a gente vai acompanhar aqui nesse especial. Bom, primeiro, um homem com... Vamos resumir exatamente qual é a versão oficial. A versão oficial é a seguinte. Um homem com o nome de Júlio Santo Domingo comprou as passagens para o voo. Um para ele e outro para o Alberto Pietro. Apenas Pietro subiu no avião e se acomodou na poltrona 15F. Santo Domingo foi para a área de embarque e explicou para Pietro sua missão, de gravar uma conversa usando uma maleta. É maleta essa que, na verdade, era um artefato explosivo. Já deu para ver que o furo na história oficial começa, a reportagem foi indo por esse caminho. A boa parte da investigação foi em torno dos dados passados por esse homem do FBI, o Raul. Como confiar nos dados dele se ele foi comprovadamente um agente corrupto e se comprovadamente ele admitiu que cometeu equívocos nesse caso específico do avião da Avianca. Bom, como eu falei, teve essa denúncia em 1995 quanto à má qualidade dos testes feitos no laboratório do FBI. Mas é muito importante você saber quem fez essa denúncia, para você saber se ela tem algum fundamento. Bom, e o homem que fez essa denúncia, ele se chama Fred Whitehurst. Alguns dizem que ele seria um informante, ou um agente secreto, ou um sapo, como costumam dizer na Colômbia, né? Seria um traidor. Mas para outros, e para boa parte das pessoas, ele foi o único que teve coragem de fazer a denúncia sobre o que acontecia nos laboratórios do FBI. Bom, a reportagem ela é bem neutra nesse sentido, ela mostra os dois lados, dá detalhes sobre esse processo em específico e, sinceramente, pra mim indica realmente que ele é uma pessoa de boa índole. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Hoje ele vive junto com sua esposa e o filho dele num pequeno povoado de Bethel, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e fica rodeado de arquivos oficiais e documentos que respaldam os segredos que ele revelou em 1995 sobre uma série de investigações do FBI. E, nesse escândalo, ele divulgou alguns detalhes perdidos sobre o caso do avião da Avianca. Os jornais descrevem ele às vezes como metódico, e pros companheiros dele do FBI, em entrevistas, eles falaram que ele era uma pessoa extremamente literal, que ele diz o que acha que é correto sem se importar com os problemas que ele vê à frente. Mas, o principal, ele venceu o FBI nos tribunais e ganhou uma indenização de 1,16 milhões de dólares por causa dessas denúncias que ele fez. Ou seja, o judiciário dos Estados Unidos considerou que as denúncias eram todas verdadeiras, o FBI negava, mas no final ele ganhou os processos. Entre os advogados que são conhecidos por combater a corrupção nos Estados Unidos, ele é visto de certa forma como um herói. Hoje ele viaja pelo país inteiro para debater sobre provas falsas, fraudes em captação de impressões digitais, erros em estudo químico e análises de balística. E no seu tempo livre ele conserta relógios antigos. A história dele, bem resumidamente, ele terminou a escola em 1965 na Carolina do Norte. Depois de 3 anos, ele largou os estudos na universidade que ele tinha entrado, na Universidade de Carolina do Norte, para ir
pro exército, e logo depois de entrar no exército, ele foi pra Guerra do Vietnã. A responsabilidade dele na Guerra do Vietnã é revisar os documentos que eram interceptados por outros soldados, ver se eles tinham algum valor militar e se eles não tivessem, era incinerar esses documentos. Ele trabalhou do lado de um outro sargento, que era tradutor também, o Nguyen Truong Tran, e um dia em 1970 chegaram nas mãos dele 2 cadernos. Esses cadernos tinham sido abatidos por soldados dos Estados Unidos, e eles tinham sido escritos por Dang Thuy Tran. É um nome parecido com o nome do general, mas não tem nenhuma relação. E nesse caderno ela escrevia minuciosos diários sobre o trabalho dela num posto de saúde, num hospital lá no Vietnã. Ela era do lado do Vietnã, e aí ela conta sobre o trabalho dela durante a época da guerra. Essa é uma das anotações do caderno que eu tentei traduzir aqui. Hoje tivemos uma operação de evacuação para fugir da varredura do inimigo. Toda a clínica foi mobilizada, uma empreitada infinitivamente cansativa. É constrangedor ver pacientes feridos com gotas de suor escorrendo seus ossos pálidos, lutando para caminhar passo a passo através das gargantas estreitas e encostas íngremes. Se algum dia nos encontramos vivendo nas flores perfumadas do socialismo, lembre-se, essa cena se lembra para sempre como o sacrifício dos que derramaram sangue pela causa comum. Ele escreveu isso em 31 de maio de 68. Bom, Whitehurst, ele trabalhava justamente averiguando os documentos, ele se interessou muito por esse documento, ele viu uma beleza literária e histórica nele e resolveu guardar esse documento para tentar devolver à família. Se passaram exatamente 35 anos e ele teve uma oportunidade. Ele conheceu o fotógrafo Ted Engelman, que se ofereceu para entregar isso aos parentes lá no Vietnã. 4 meses mais tarde, os escritos foram publicados sob o título de Dang Thuy Tran Diaries e se tornou um best-seller. O livro ele foi traduzido para várias línguas e em inglês também vendeu milhares de cópias. Bom, o escândalo do FBI. Vamos falar um pouco mais sobre o escândalo. A gente falou sobre quem criou esse escândalo, de certa forma, quem denunciou esse escândalo. Vamos falar sobre o escândalo. Depois de retornado do Vietnã, onde ele chegou a ganhar 4 medalhas de bronze, ele ganhou PhD em Química pela Universidade de Duke e trabalhou em uma pesquisa de pós-doutorado em Química Quântica na Universidade do Texas. Depois ele recebeu um diploma de Direito na Universidade de Georgetown, enquanto trabalhava já no FBI como supervisor de agente especial no laboratório de criminologia. Esse cargo que ele conseguiu no FBI era extremamente grande, em 1936 isso. Era composto de 35 unidades de investigação, onde 626 pessoas trabalhavam, ou seja, ele era chefe de 626 pessoas, era um cargo extremamente relevante. Essa estrutura toda era uma máquina de decisões judiciais, e em um único ano corriam por lá 700 mil exames fluorescentes, ou seja, era extremamente importante para a FBI a área dele. Ele foi percebendo que dentro do laboratório as coisas não estavam funcionando como ele acha que deveriam ser. Aí ele começou a se queixar do que ele vê ao redor. Ele falava que alguns colegas não tinham formação acadêmica e científica adequada para as posições que eles estavam ocupando e que também não costumavam fazer o trabalho com muito rigor. Depois ele chegou a dizer que o modo de trabalho de boa parte das pessoas lá era muito descuidado, que não se prestava atenção às normas de segurança, eles caminhavam pelas áreas com botas de análise química e roupa bem suja, sem entender sobre o que estavam fazendo. E era uma cultura de trabalho que, segundo ele, irritava bastante. E a maior preocupação dele com relação a isso não era simples frescura, era a questão de contaminação de amostras. Segundo ele, o seguinte, instrumentos de laboratório foram calibrados para detectar vestígios ultrassensíveis e quase insignificantes de resíduos químicos, de modo que o simples toque com uma luva contaminada pode produzir um resultado falso positivo. Simplesmente não consigo entender porque é tão difícil de fazer as coisas direito e trazer o laboratório para a excelência. Moralmente é errado para não tentar, disse ele à imprensa em uma ocasião. Ou seja, ele diz que achava erros tão falhos a ponto de poder criar manipulações de resultados. As primeiras críticas dele foram investigadas pelo próprio FBI, mas em 1995 as coisas saíram do controle do FBI. Ele estava fazendo muitas críticas e isso ia ter que ser investigado por fora. Aí o escritório do inspetor-geral do Departamento da Justiça, que estava sob uma forte pressão da imprensa por causa das denúncias que ele fazia e também por membros do Congresso, decidiu intervir e decidiu criar uma investigação mais profunda sobre a gravidade das acusações que ele fez. E isso gerou o que ficou conhecido como Laboratório de Escândalos do FBI. O laboratório ele tinha 100 anos de experiência e ele foi responsável por investigações como, por exemplo, o assassinato do juiz Robert Vance em 16 de dezembro de 89, o bombardeio em 26 de fevereiro de 93 contra o World Trade Center. Depois, em 2001, você já tinha tido a operação, por isso que eles não foram responsáveis por essa investigação. Ou o bombardeio em Oklahoma em 16 de abril de 95.
E também o indiciamento do ex-futebolista, esse que ficou muito famoso, O.J. Simpson, e a investigação do acidente da Avianca na Colômbia. Bom, após dar centenas de entrevistas e revisar mais de 60 mil documentos, os especialistas eles apresentaram as conclusões deles sobre esse caso em 15 de abril de 97. O relatório geral tinha 517 páginas e 40 dessas 517 eram dedicados para falar especialmente sobre esse caso do avião da Avianca. E revelou que o Raul, aquele agente do FBI que eu falei no primeiro capítulo, que a investigação dele tinha várias precariedades. O Interhurst, ele estava familiarizado com o caso da Avianca 89. O Interhurst foi quem denunciou o escândalo do FBI, quem trabalhava lá. Porque algumas partes do avião haviam sido enviadas da Colômbia para os Estados Unidos, pelo Raul. E que foi um parceiro dele, o assistente, o Fred Bender, que aplicou os testes para detectar se havia ou não substâncias que indicassem uma bomba. Tá no relatório. Duas substâncias, a RDX e a PETN. As duas estão presentes naquele explosivo que eu falei pra você, que é usado lá no exército, Semtex. E foram negativos os testes. Como eu falei, o Raul tinha afirmado coisas antes dos testes saírem. Os testes deram negativo nesse caso. A questão é a seguinte, era incoerente você ter rotulado como Q15 positivo no teste de laboratório se você não tinha essas duas substâncias. Não havia como, ou você detecta as duas substâncias e o Q15, ou você não detectaria nada. É o que está no relatório. A questão é a seguinte, foi encontrado apenas o Q15, que foi a declaração que o Han deu para a imprensa e para as autoridades da Colômbia na época do acidente. Segundo o Interhurst, segundo o que está no relatório, que foi investigado por várias pessoas, poderia ter sido uma contaminação dentro do próprio laboratório do FBI. Então, resumidamente, aí você teria dois erros. Você teria o erro do Han de fazer afirmações antes de ter certeza, antes de você ter os 3 testes, tendo apenas um dos testes, seria um erro grave. E você teria o erro de algum tipo de contaminação dentro dos laboratórios. Então seriam 2 erros diferentes nesse caso. E ele foi ele que depois, no julgamento do Kika, aquele narcotraficante colombiano, em que ele falou sobre... em que ele foi condenado a 10 anos de prisão por causa do atentado. Só que durante o julgamento do Kika, um problema grave ocorreu. O procurador-geral da Colômbia, o Gustavo de Greiff, ele enviou uma carta ao juiz garantindo que ele era inocente da explosão do avião da Avianca, que o Kika era inocente dessa explosão. Aquele arete que eu comentei que tinha feito uma denúncia, que tinha dado um depoimento admitindo todo o caso, assumindo a culpa por tudo, e que não foi condenado, quem foi condenado foi esse outro narcotraficante, a corte de Nova York ela pediu sobre a confissão dele, e o governo colombiano não quis liberar essa confissão dele. Essa confissão dele provavelmente ia liberar o Kika porque ia demonstrar que ele não tem nada a ver com esse assassinato. A questão é, por que o governo da Colômbia não quis fornecer o depoimento do Arete, que era sigiloso? Bom, segundo o governo colombiano, é que parecia uma confissão falsa, eles não tinham nenhuma evidência do envolvimento dele com o caso da bomba. Mas não foram dados mais detalhes, porque eles consideravam que essa acusação era falsa. Bom, a questão é a seguinte, a corte de Nova York não botou crédito por causa que eles não confiavam sobre essa confissão do Arete, porque ela não foi disponibilizada para eles, e acabaram considerando o Kika culpado mesmo. A questão é a seguinte, por que o governo colombiano não queria divulgar esse depoimento do Arete? E a questão é bem simples, eles consultaram experts em bombas do FBI, o Han, e o detalhe é que o material que tinha sido feita a bomba, segundo o Han, não era igual ao que o Arete admitiu que tinha sido feito. O traficante alegou que a bomba continha 5 kg de dinamite, o mesmo explosivo que a máfia usou em 6 de dezembro de 89, com o prédio do Departamento Administrativo de Segurança, para tentar matar seu diretor-geral, Miguel Maza Marques, lá na Colômbia também. Seria coerente você usar o mesmo tipo de explosivo, é o material que eles têm. O relatório do FBI mencionou outro explosivo, o Semtex. Logo, essa confissão não foi levada em conta exatamente por causa desse possível erro do empregado do laboratório do FBI. Bom, a questão é a seguinte, o Han deu um depoimento com muita convicção no julgamento do Kika, com muita convicção de que o explosivo era o Semtex. O Kika foi condenado a 10 prisões perpétuas, ficou preso numa cela de 2 metros de comprimento. Essa é a conclusão. E o Han se defendeu de todas essas acusações, foi a defesa dele, ele foi julgado, inclusive, por causa disso tudo. O Interhurst falou o seguinte sobre o Han: o que ele diz no memorando não se baseia em qualquer análise. É baseado em especulações e não resultado da análise de materiais. Então eles decidiram rever todo o caso Avianca, que saiu nessas 40 páginas de relatório e foi divulgado as conclusões sobre essa revisão. O Han deu em 96 aí um interrogatório que durou várias horas. Bom, o Han contou o seguinte, que ele se formou numa escola pública de Chicago, estudou literatura inglesa na DePaul University e aos 18 anos ele ingressou no FBI. Mas só 6 anos mais tarde ele foi contratado como agente.
ele não tinha formação sobre explosivos e nunca fez nenhum curso sobre o tipo. Então ele meio que ganhou, ele não forjou, mas era um currículo informal que o FBI deu para ele como especialista em explosivos, porque ele participou do resgate dos materiais do voo da Pan Am 103 em 21 de dezembro de 98, que caiu nos Estados Unidos. Ele era responsável por recolher os pertences das vítimas. O próprio Richard Hahn acabou concordando durante o interrogatório de que ele não tinha qualquer conhecimento sobre explosivos, nem em metalúrgica e nem em química, que foram os principais argumentos que ele usou exatamente nesse caso do avião da Avianca. Aí os especialistas consideraram adequado rever as 3 acusações que o Hahn fez sobre esse caso do avião. Bom, os especialistas continuaram insistindo, foi um depoimento em que eles foram muito diplomáticos, mas ao mesmo tempo eles fizeram perguntas bem incisivas e o Hahn começou a se atrapalhar no meio. E uma hora ele falou assim: não, eu não sei, francamente eu acho que é impossível dizer se a deformação da fuselagem em geral e nesta área particular foi por despressurização da primeira explosão. Na verdade eu duvido. Eu acho que a segunda explosão também poderia contribuir grandemente para a deformação da parte da pele do avião. Bom, os 3 pilares que Hahn usou para justificar que o avião foi derrubado por uma bomba ele foi pressionado por isso durante o julgamento por cada um dos 6 pilares, e os 3 foram derrubados, ou seja, o Hahn acabou por admitir que não tinha condições de ter feito aquelas avaliações. Ele inclusive falou: eu não estou qualificado para falar sobre como esse processo funciona. Eu nem tenho certeza de que a comunidade científica sabe o que aconteceu aqui, para ser bem honesto com você. Ou seja, ele admitiu que ele inventava que sabia coisa que ele não sabia. E ele foi o grande responsável pela perícia no avião da Avianca, que caiu em 89, e que teria sido um ataque terrorista. A conclusão do julgamento do Hahn foi a seguinte: que ele não foi corrupto, por exemplo. Ele não fabricou nenhuma evidência ou não tentou enganar o tribunal e nada disso. A única coisa que ele fez é que ele cometeu vários erros. E o maior erro que ele cometeu é fingir que ele entendia sobre o assunto. E todo mundo entrou na dele, todo mundo caiu na dele. Ou seja, não é que ele era uma pessoa corrupta, uma pessoa desonesta que queria, por algum motivo, acusar uma pessoa de ter derrubado o avião. Não. O julgamento determinou que não foi por má fé. A questão foi... Má fé foi, na verdade, por ele não ter admitido que não entendia do assunto. Mas a questão como um todo foi que ele cometeu uma série de erros toscos. Ele não tinha experiência para trabalhar com um caso desse tamanho e com tanta responsabilidade. Bom, resumidamente para vocês, você tinha o agente do FBI, Hahn, que chegou 48 horas depois do acidente para investigar o caso na Colômbia. Ele foi a grande referência das autoridades colombianas para determinar que foi uma bomba. As autoridades colombianas queriam resolver o caso rápido. Ele resolveu o caso rápido. Ele disse que foi uma bomba, eles divulgaram que foi uma bomba e acabou o negócio. Foi muito conveniente na época, tanto para os Estados Unidos, tanto para o FBI e tudo mais. Mas a questão é a seguinte: o chefe de laboratório do FBI na época e durante os 10 anos seguintes, o Winterhurst, ele estava se incomodando muito com os métodos errôneos dos laboratórios. E ele decidiu abrir a boca e começar a falar tudo pra mídia. Ele lembrou inclusive do caso do avião da Avianca, e disse que um funcionário dele, o Hahn, que ele não confiava muito, tinha ficado responsável sobre esse caso da Avianca e que ele tinha algumas desconfianças sobre esse caso. Esse caso foi investigado mais a fundo e se concluiu de que a perícia feita pelo FBI na época não foi correta. Logo, um dos principais pilares do acidente quebram. Ainda assim, você tem uma confissão envolvida aí. Então você fala, bom, ok, o máximo que pode ter acontecido é eles terem errado o tipo de explosivo que explodiu o avião. Até aqui sim, o erro é esse. Pode ter sido um outro explosivo. Você ainda tem uma série de outras coisas erradas que aconteceram nisso daí. Você tem erro de identificação dos corpos, você não sabe quem explodiu essa bomba, afinal, se não foi o Kika, quem que foi. Então, vocês vão acompanhar, são 8 capítulos no total, vocês conheceram 2 nessa parte do especial, e a partir dos próximos vídeos vai ser dividido em 3 ou 4 partes, eu ainda tô vendo, depende do tamanho que ficar. Vai ser postado um por dia, vocês vão poder acompanhar a continuação desse caso. O próximo capítulo vai ser um morto nos 2 corpos, que vai ser no próximo vídeo. Amanhã, acompanhe o próximo vídeo desse especial, que vai ser postado às 10 da manhã na TV Coyote.